Olá, meu amigo! Estamos de volta com mais uma dica para você que vai fazer vestibular. Repara só, hoje vou falar sobre o plano inclinado, com dois exemplos. O plano inclinado sem atrito e o plano inclinado com atrito com o bloco em repouso. O nosso primeiro exemplo trata do seguinte: plano inclinado, um bloquinho exatamente aqui e ele é abandonado. Repara no seguinte, o primeiro grande segredo para que você consiga entender problemas desse tipo é trabalhar com a marcação de forças. A primeira força que eu marco aqui é a força peso, sempre para baixo. E depois eu marco a força normal. Lembra que a normal ela é a força de contato e ela tem que ser sempre perpendicular à superfície de contato. E logo em seguida nós partimos para um artifício, usamos um artifício matemático, que é trabalhar com o eixo Y e o eixo X, para o melhor entendimento do problema. Percebemos que a força-peso está inclinada em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. É nesse momento que nós vamos utilizar um conceito que você pode assistir no vídeo do G1 do professor Marcos Moura sobre decomposição. Vamos agora fazer a decomposição da força-peso. Repara que nesse momento eu crio uma componente horizontal, que é a componente Px, e a componente vertical, que é a componente Py. Mas repara no seguinte, essa componente Py, ela forma um ângulo θ com a força-peso. É nesse momento que eu te dou um macete. Quando a componente está sem o ângulo θ, dizemos que ela vale P seno θ. Quando a componente está com o ângulo θ, dizemos que ela vale P cosseno θ. Sem seno com cosseno. Beleza. Nesse momento, então, nós chegamos à conclusão que o Py vai valer P cosseno θ e o Px vai valer P seno θ. Lembrando que esse ângulo θ é o ângulo que o plano inclinado forma com o horizontal. Para concluir o nosso raciocínio, dizemos que no eixo Y não há movimento. Portanto, se não há movimento no eixo Y, dizemos que a força resultante é zero. Portanto, tudo que puxa para cima é rigorosamente igual ao que puxa para baixo. Matematicamente, então, vamos concluir o nosso raciocínio. Dizemos que no eixo X só tem apenas uma força atuando, que é o Px. Se eu tenho apenas uma força atuando, eu digo então que ela faz o papel, nesse caso, de força resultante. Portanto, eu posso escrever desse jeito: força resultante é o próprio Px. Agora, podemos avançar um pouco mais. Essa força resultante, pela segunda lei de Newton, pode ser escrito como produto da massa pela aceleração. Enquanto que a componente Px, como vimos anteriormente, pode ser escrita o peso, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, vezes o seno do ângulo θ. Então, matematicamente, podemos continuar esse raciocínio cortando as massas. Se eu corto as massas, sobra que a aceleração de um bloco no plano inclinado pode ser escrito pelo produto da gravidade, aceleração da gravidade, pelo seno do ângulo θ. Portanto, um bloco abandonado no plano inclinado sem atrito desce com aceleração g seno θ. Só para concluir, dizemos que no eixo Y não existe força resultante, não tem movimento. Portanto, tudo que puxa para cima é igualzinho ao que puxa para baixo. Então, dizemos que a normal tem que ser rigorosamente igual ao Py. O outro exemplo é o plano inclinado com atrito, o bloquinho em repouso. Repara só, a diferença é pequena da figura anterior. Agora, como eu tenho atrito entre o bloco e o plano, eu digo que surge a força de atrito no bloco. Lembrando que essa força de atrito ela é sempre no sentido oposto à tendência de movimento. Então, claro, existe uma tendência aqui desse bloquinho cair. Portanto, a força de atrito é no sentido oposto à tendência de movimento. Ela está para cima. Repara no seguinte, novamente nós fazemos a mesma análise, eixo Y e eixo X. A decomposição nós já aprendemos, mas tem um detalhe importantíssimo. Esse próximo exemplo que eu quero te mostrar, o corpo está em repouso, ele está parado, mas tudo que está parado nós podemos dizer que está em equilíbrio, equilíbrio estático, então a força resultante é zero. Tudo que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo, tudo que puxa para a direita é igualzinho ao que puxa para a esquerda. Portanto, veja a configuração matemática que nós temos nesse momento. Normal, rigorosamente igual ao Py, Φ rigorosamente igual ao Px. Portanto, matematicamente nós chegamos à conclusão: eixo X, Φ é igual ao Px. E no eixo Y, a normal é igualzinha ao Py.
Amigos, bons estudos para você e um forte abraço.